7 horas agora em Feira de Santana. Olha, as coberturas ou curativos, como são chamadas popularmente, são partes importantes, né, do tratamento do pé diabético. A ideia é que elas ajudem a aliviar os sintomas, a proteger a ferida e acelerar a cicatrização. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto na nossa entrevista com a Lilian Dutra, enfermeira, que está aqui conosco, enfermeira dermato, especialista em feridas e em pé diabético, que atua na Curale. Muito bom tê-la aqui conosco, viu, Lilian? Agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente. E parece uma coisa simples, mas quando se trata de diabético, não é, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual a importância, de fato, dos curativos no tratamento do pé diabético, do conhecido pé diabético, no tratamento das feridas causadas pela diabetes. Bom dia, muito bom tê-la aqui conosco. Bom dia, eu que agradeço o convite. Falar do pé diabético é muito importante, porque as pessoas ainda, quando procuram a unidade de tratamento, a unidade básica ou os hospitais, já é com problema instalado. E eu queria falar aqui sobre a prevenção, que eu acho mais importante. Legal. As pessoas se atentar à prevenção do pé diabético. Então, a diabetes, né, como todo mundo sabe, as pessoas que têm esse problema, ele tem problema na circulação nos membros inferiores. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de observar bem o pé, de fazer uma higiene adequada, de hidratar esses pés, né? E ficar atento a qualquer alteração, sempre estar procurando uma unidade, né, específica disso, orientada para pé diabético. Bom, é comum a gente ouvir falar, né, de pessoas que precisam amputar, inclusive, o membro por conta, né, da diabetes. E aí a pergunta que eu faço vai nesse sentido, quando a gente está falando, né, da primeira ferida que surge, o tratamento que é dado a partir de ali, ou essa prevenção que você está dizendo mesmo, pode ajudar a evitar, inclusive, uma amputação? Exatamente. Eu sou enfermeira podiatra clínica, né, que é uma especialidade que trata exatamente da prevenção. Então, a gente tem que estar ficando atento a esse aparecimento de bolhas, de unhas com micose, rachadura nos pés. Tudo isso é porta de entrada para possíveis complicações do pé diabético e chegando a levar a amputação, porque os pacientes diabéticos, ele não tem, normalmente estão associados à neuropatia, que é uma das complicações da diabetes. Eles perdem a sensibilidade. Então, muitos pacientes, o que acontece? Eles furam o pé, eles usam calçado que vai machucar o pé e eles não conseguem sentir isso. Faz um escalda-pé, que é contraindicado, usa um gelo, tá sentindo dor na perna, ele usa um gelo, né? Uma compressa de gelo, uma compressa de água quente no pé. Tudo isso evolui por causa da neuropatia diabética. Então, na verdade, agrava pela falta da sensibilidade. Exatamente. Olha só, quando você não sente dor, você machuca e segue não machucando. Percebe, né? Tem que estar olhando todos os dias o pé, né? Se o idoso hoje não conseguir estar fazendo essa inspeção no pé, eu oriento que alguém da família faça essa inspeção todos os dias no pé e, quando necessário, levar uma vez no mês para a unidade de referência para estar fazendo esse corte das unhas, esse tratamento, se tiver onicomicose, rachaduras. A partir de que momento que o trabalho do especialista, como é seu caso, se faz necessário, né? Quando que fala, não, precisa realmente, em casa a gente não está conseguindo dar conta, a gente precisa de uma pessoa para dar esse tratamento adequado a essas feridas, para evitar situações mais extremas como amputação. Quando que é necessário a entrada de um profissional como você? Quando o paciente já é portador, né, da diabetes ou tem alguém na família, ficar atento exatamente a isso, né? Quando tem uma unha encravada, normalmente mexem em casa, né? Desencrava em casa. Quando tem aquelas unhas rachadas, as unhas escuras, endurecidas, querem cortar, lixar em casa. A gente tem um tratamento adequado para esse tipo de procedimento, né? Então, parecer uma bolinha no pé, ele tem que estar sempre atento a essas complicações para procurar o especialista. Eu oriento que seja uma vez por mês ir ao podiatra clínica para poder estar avaliando isso.
Bom, a gente, até a Ana Paula passava agora há pouco, um dado que me chamava a atenção. Algo em torno de 25 mil pessoas convivem com diabetes, e isso dados apenas do setor público, né? Ou seja, se a gente for colocar no universo também público e privado, esse número vai ser ainda maior. Qual a recorrência de casos que evoluem para de fato as feridas, para de fato essas situações mais extremas, porque não é todo diabético que desenvolve, né, essas feridas, ou o chamado pé diabético, como se fala. Qual é a recorrência disso nesse universo de tantas pessoas? É uma maioria? É uma minoria? Queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. No Brasil, a estatística pela Sociedade de Angiologia Vascular diz que a cada 1 hora, 3 pessoas amputam o pé ou faz algum tipo de cirurgia no pé por complicações. Então, quando se fala já na diabetes, a gente já tem que estar sempre atento. Todo paciente diabético vai ter uma complicação no pé? Não. Por isso, temos que ficar sempre atentos, né? Essa expressão é exatamente isso, é ficar atento às possíveis complicações. A diabetes, ela afeta vários sistemas e órgãos do nosso corpo, né? A visão, os rins. Então, assim, tá estabilizada o açúcar no sangue, tá sempre procurando um endócrino. Um angiologista vascular tem que passar 1 vez por ano. E na podiatria clínica tem que estar passando 1 vez no mês, exatamente para estar tendo esse cuidado. Porque só em Feira de Santana a gente tem, em média, 25 mil pacientes na unidade básica, na unidade cadastrado no SUS, exatamente. E aí, nos particulares, né, a gente consegue ter mais. E 40% dessas pessoas não sabe, da nossa população de Feira de Santana, não sabe nem que tem diabetes. Então, quando tem a complicação, aí já tá um nível avançado e aí chega a unidade já para uma possível amputação. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque a diabetes, ela em seu princípio é uma doença silenciosa, né? A pessoa muitas vezes descobre quando está mais complicado, ou se fizer um exame de rotina e identificar realmente, né, que está com açúcar elevado. Nesse caso, o pé diabético, ele surge também como um sinal de alerta para a diabetes. Eu falo justamente sobre isso, né? A pessoa não sabe que tem diabetes, daqui a pouco começa a ter uma complicação com o pé diabético, com as feridas e não faz ideia de que isso seja por conta de diabetes. A diabetes, normalmente, ela pode ser, a diabetes tipo 2 pode ser hereditária ou por obesidade, né? Então, assim, a gente tem que estar alerta. Se a gente tem alguém na família que já tem, né? Um pai, uma mãe, uma avó que já tem a diabetes instalada, a gente já tem que estar atento. E é importante a gente estar fazendo o exame de rotina anual, todo mundo, né? Exame de sangue de rotina, que não é só feito na glicemia em jejum, como a maioria é feito, né? Tem para se diagnosticar a diabetes, precisa fazer um outro exame, que é a hemoglobina glicada, associada à glicemia em jejum. Então, estar atento, se já tem alguém que tem diabetes na família, é sempre estar fazendo esse acompanhamento. E se for sobrepeso, né? As pessoas obesas, que são sedentárias, que têm uma alimentação mais inadequada, também estar atento, porque tem predisposição até a diabetes. Pois é, e quando que a ferida também preocupa, né? Outra situação também, porque, enfim, a ferida pode ser um indicativo, mas muitas vezes a pessoa também pode nem se atentar, porque todo mundo pode esbarrar o pé, ter uma feridinha no pé. Quando que existe o sinal de alerta? Não, isso aqui pode ser uma ferida causada pelo diabetes. O que acontece, que chega muito para mim no consultório, é exatamente isso. As pessoas têm diabetes a vida toda, e aí machuca o braço, machuca outros lugares do corpo e fala assim, eu sempre machuquei e foi fácil a cicatrização. Não é assim, né? Às vezes, em um dia que a glicemia está alterada, essa lesão, ela evolui já para uma gangrena, né? Como a gente fala, evolui para um abscesso plantar. É muito rápido, é de um dia para o outro, porque exatamente pela elevação da glicemia, que a gente fala hiperglicose, né? Hiperglicemia. Então, tem que estar atento a isso. Está associado à ferida, pode estar com a ferida o tempo todo, mas se a glicemia sobe naquele dia, e aí a lesão pode evoluir para amputação mesmo. Pois é, que assunto importante da gente falar.
Até porque a gente está falando de prevenção, mas principalmente, né, de alerta para quem pode estar com um problema desse e muitas vezes não se tem noção, né? E aí a gente está falando de um início de um tratamento que está sendo negligenciado porque a pessoa sequer sabe que existe, né? Então talvez seja um dos pontos mais importantes essa questão da ferida mesmo, né? Porque já que a gente está falando de uma doença totalmente silenciosa, você nota que realmente muitos casos começam por aí. Exatamente. A gente tem pacientes com ferida há mais de 20 anos, 25 Nossa. anos. O índice é muito grande. Só que, às vezes, essas pessoas que têm lesões, elas se afastam da sociedade. São pessoas que se escondem, né? Que evitam estar saindo. E aí a gente não sabe, a gente não tem essa noção que existe pessoas com feridas antigas. E muitos médicos até achava que feridas há mais de 5 anos não cicatrizavam. Isso já não acontece. A gente, na Curale, a gente tem terapias alternativas, né, coadjuvantes, como a gente fala, que a gente acelera esse processo de cicatrização. Então, pessoas que têm feridas antigas, todo tipo de lesões, a gente trata na Curale, a gente trata da prevenção e também trata do problema, né? Quando tem lesões, a gente trata com laser terapia, ozonioterapia, plasma rico em plaquetas, que são fatores de crescimento que ajudam no processo de cicatrização. Pois é, Lília, eu quero agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo conosco, parabenizar pelo trabalho e dizer para as pessoas, a gente tem especialista para tudo, gente. É necessário a gente buscar realmente quem entende para nos ajudar, né? Uma ferida que está aí recorrente no pé, é mais comum no pé, né? Mas pode acontecer em outros locais também. A pessoa precisa se atentar, buscar ajuda. De repente está falando de vidas que podem ser salvas por uma ferida que a pessoa acha que é uma besteira e não é, né? Exatamente. Então é importante demais. Feridas também evoluem para óbito mesmo, né? Porque uma infecção generalizada, tudo isso pode evoluir para óbito também. Por isso tem que ter o cuidado, né? Sem dúvida. Sim. Rapidamente. Aqui nos hospitais, né, a gente percebe que todas as feridas elas ficam cobertas, né? A gente percebe isso, existe esse tratamento no dia a dia. E as pessoas quando saem do hospital, elas, não, deixa aberto aqui porque entendem, pra respirar, né? Diz que tá respirando, tá secando, né? Pelo menos essa a leitura que as pessoas fazem, né? O correto mesmo é deixar aberta, deixar essa ferida coberta. E já vou te fazer uma outra pergunta só para você já colocar. Nem toda ferida também ela é a ferida do diabetes, é isso? Porque tem feridas que pessoas que vão protelando, infeccionando, né? E aí vai levando, de repente está num estágio totalmente avançado. Exatamente. Porque quais outros fatores que podem contribuir com isso, na verdade? A ferida, eu costumo dizer que a ferida não tem nariz, então ela não precisa respirar. Isso. A gente precisa cobrir a lesão porque ela precisa da umidade adequada, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é que eu falo direto, se você tá com a lesão descoberta, aí o risco de uma mosca pousar é que dá aquelas, né, aquelas larvas na lesão. Você toma banho com a lesão aberta, a sujeira que sai do seu corpo no banho vai para a lesão infeccionando. Então, tudo isso piora a cicatrização, piora a ferida. Então, a ferida realmente tem que estar coberta sempre. Não existe ferida que tem que estar descoberta. E nem sempre a crosta, a necrose, como as pessoas falam, é que está cicatrizando. Cicatrizando é quando está a pele. Quando está a crosta é porque embaixo daquela crosta tem alguma feridinha. E exatamente isso é muito importante. Nem toda ferida é ferida de pé diabético, né? Tem pacientes hipertensos também que tem outros tipos de lesões, que é as úlceras de Martorell, tem úlcera por pressão ou escaras, como algumas pessoas conhecem. São pessoas que ficam acamadas há muito tempo e tem aquela lesão que abre pela pressão do corpo sobre a superfície, que é o colchão. Então, existem inúmeras lesões, inúmeros tipos e cada uma precisa ser tratada de uma forma. As úlceras venosas têm que ser tratadas de uma forma, úlcera arterial tem que ser tratada de outra forma. Então, existem vários tipos de lesões e a gente tem que cuidar, cada uma diferente, não são os mesmos tipos. Fernando. Valeu, Lília, eu quero agradecer, viu, a disponibilidade de bater esse papo conosco. Eu que agradeço. Dizer que é um papo realmente muito importante, esclarecedor. E parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns mesmo. Obrigada pela oportunidade. Conversamos então com a Lília Dutra.